Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. Estamos de volta para mais uma conversa a dois e desta vez vamos estrear um novo ciclo: arte e imaginação. Boas Portanto, notícias. Estaremos um bocadinho mais no nosso Exato. campo. O episódio de hoje intitula-se como Imaginação como ato político, criar para resistir. E dizendo já desde o início que não fizemos uma pesquisa muito alargada, nem teremos muitos exemplos práticos, vamos falar um bocadinho, contextualizar o que é que foi acontecendo, o que é que foi a arte durante a história, não é? E como é que ela pode ser isto de resistir, pode ser um ato político, pode ser dizer coisas não estando no Parlamento, não é? E tentar influenciar a vida das pessoas para melhor. Sim, ser uma forma de dar voz ao povo, não é? Sim, pois. Pois, e nós, enquanto portugueses, temos muito essa coisa, não é? Com o 25 de Abril, com a florzinha na arma, não é? Cravo. Isso é poético. Sim, ficou o símbolo naquela altura e ainda hoje se usa imenso. E lá está, simbolismo, daí ter tanto poder. Sim. Pronto, então, Vamos lá. queres que comece eu, é isso? Quero não ter muita oportunidade para falar, que é para nós irmos ao assunto e tal. Não, mas fala. Não começarmos eu acho que nós vamos ter de falar um bocadinho acerca do nosso espetáculo Sofia, não é? A minha vida é o mar, o abril a rua. Esta é a situação do primeiro para palco nesta semana e na seguinte, e depois em novembro, e portanto fica já o convite. Dia 18 de outubro em Castelo Paiva, dia 25 de outubro em Melres, Gondomar, e dia 22 de novembro em Angra do Heroísmo, no Museu de Angra do Heroísmo. Temos connosco aqueles dois companheiros de viagem. Exato. Que já são icónicos. Sim. Que é quem? Que é o professor Henrique Manuel Pereira, o ilustre, e o ilustre meu paizinho, Francisco Maduro Dias. Sim, vão estar a guiar as conversas do workshop. Aquilo chamamos de workshop, mas aquilo é uma espécie de tertúlia. Sim. A ideia é ser uma espécie de tertúlia em que há uma partilha de ideias e de experiências, de vivências, conhecimentos, exatamente, de toda a gente que esteja a participar também. E portanto sobre a Revolução, sobre o 25 de Abril, mas uma revolução que nós não queremos que se feche aí, que seja uma revolução qualquer, é isto que nós costumamos dizer. E também sobre Sofia, sobre a sua poesia, sobre a sua coragem de dizer o que às vezes não era dito. Pois, não é? e que ela o fez, escreveu muito ainda antes do 25 de Abril, sobre a necessidade dessa revolução, ou seja, dessa mudança, não é? Foi isso que disseste? Sim, dessa mudança que tinha de acontecer. E mesmo depois ela também comentar que não é bem isto. É quase como a Guerra Junqueiro, não é? Sim, com a República, não é? Sim. E a Igreja também. Sim. Portanto, não é bem isto que eu tinha idealizado, não era bem isto que eu acho que nós queríamos. Mas pronto, pelo menos é num sentido um bocadinho melhor. Portanto, sigam lá a viagem. Sim, mas continuar a dizer o que é preciso ser dito, não é? Sim. Que é para ter alguma oportunidade de mudança. E para dizer a verdade, há alguns poemas, pelo menos alguns, para não dizer todos, estava-me a lembrar daquele que é muito claramente uma crítica aos demagogos, aos políticos demagogos, que hão de ser, infelizmente, muitos deles. Demagogia é uma ferramenta, uma arma muito fácil de se usar para manipular as pessoas. A memória é muito curta e então é fantástico
Acho que um político, acho que é realmente uma ferramenta incrível. É preciso ter muita espinha, muita coluna para não usar essa arma. E esse poema dela, que eu adoro dizê-lo, esse declamo ao vivo, em palco, e dá-me um gozo enorme dizer aquelas coisas todas. É muito bom. Pronto, então, fazendo uma contextualização histórica, na Antiguidade e no Renascimento, a arte era considerada um espelho, não é? E tínhamos nomes como Leonardo da Vinci, Michelangelo, que viam um artista como um inventor e quase como um deus, quase como uma entidade superior. Eu não sei se eles se viam assim, não, mas a sociedade sim. via-os. Pelo menos hoje em dia é bastante claro que o nome do Leonardo da Vinci é assim uma referência e é proclamado assim, como e uma as coisa... 500 mil coisas que eles faziam, não é? Não Sim. havia aquela coisa de estar numa caixinha. Certo. Dizer, eu sou pintor. Eu às vezes até me pergunto se o facto de a humanidade ter descoberto tanta coisa e ser essencialmente impossível hoje em dia, já na altura de Leonardo da Vinci seria bastante complicado uma pessoa saber tudo acerca de tudo. Eu acho que hoje em dia sabe-se tanta coisa acerca de tanta coisa que ainda mais difícil é, e mais espaço há, mais necessidade há para algum tipo de especialização. Se não percebes nada de nada. E eu acho que talvez isso tenha vindo já falamos sobre isso também, quer dizer, não é bem sobre isso, mas a coisa de ser inteligente ou de ter conhecimento, que é diferente, não é? Uhum. Sim, aquela citação, aquela ideia que é atribuída ao Einstein, que a inteligência é a imaginação, não é? Que tu gostas muito de usar também. Sim, não são bem essas palavras, mas é essa a ideia, sim. Queres dizer mais alguma coisa sobre isto? Isto aqui tem que ser rápido? Sim, é isso, continua. Sim. Depois, entre os séculos XVIII e XIX, imaginar a liberdade. E, portanto, temos os iluministas, não é? Uhum. Em que imaginar era conceber alternativas racionais e sociais. Por exemplo, como as revoluções políticas francesa, não é? Uhum. E para os românticos a imaginação tornava-se a resistência à mecanização e ao conformismo da sociedade industrial. E tínhamos coisas como a individualidade, como a utopia, e aqui histórias criadas, por exemplo, Almeida Garrett e coisas que tais, em que aspirar quase o impossível, não é? Às vezes acontecia e... Diz. Sim, isso do individualismo estava-me a lembrar outra vez do Renascimento e de um neoclassicismo, de se centrar outra vez na pessoa como responsável pelos seus atos e como capaz de fazer coisas e por aí fora, sim. Sim. E lá está, voltamos àquilo que estavas a dizer há bocado, na imaginação estar no centro do pensamento. Haver esta liberdade. Sim, eu não sei quanto... Imaginação, acho que neste contexto fica um termo assim um bocado para o vago. Acho que era simplesmente a liberdade de pensar, não é? E de pensar fora das caixinhas, de almejar mais do que aquilo que tenho e, sim, dos estratos sociais não serem estanques e eu poder passar para outro, não é? Sei lá, essas coisas todas. Acho que é um bocadinho talvez mais por aí, imagino eu. Imagino. Século XX, criar para resistir. E aqui temos nomes, por exemplo, como Sofia, não é? Como Neruda, vários artistas que foram fazendo a sua arte conscientemente
com vontade de ir contra o que estava a acontecer de mal, não é? A repressão, a opressão. Sim, e esperemos nós que não necessariamente nesse sentido de ir contra, De alertar. mas de alertar, exato. Sim, de estar contra de estarem a reprimir o Sim, povo. o objetivo não ser estar contra, ser dar voz, lá está, a uma ideia, a uma consciência global ou nacional ou o que fosse. Sim. E que na verdade isso é algo que sempre aconteceu. Nós, várias óperas que fui fazendo que tinham, segundo aquilo que também se interpreta hoje em dia, mas acredito que na altura eles não estariam a escrever aquelas coisas inocentemente, quantas óperas e teatros e afins e tantas outras obras e peças que, por não serem eruditas, estavam à mesma a ter esse tipo de mensagem, queriam criticar, e por não serem eruditas ficaram esquecidas, não ficaram escritas e então ficaram esquecidas no tempo. Estou-me a lembrar também, já que sou terceirense, é importante referir os bailinhos da Terceira no Carnaval, quer dizer, e que se há coisa que é transversal à esmagadora maioria, para não dizer todos os bailinhos, é a sátira. E quantas vezes não é sátira política e por aí fora, não é? Portanto, é claramente um espaço para isso. E agora, no tempo atual, continuamos, não é? Com a usar esta imaginação, esta criação, como instrumento de resistência. Bom, eu se calhar gostava que lesses aquela situação do Picasso. Acerca do quadro Guernica, não é? Ele terá dito qualquer coisa deste género. Não, a pintura não está feita para decorar apartamentos. Ela é uma arma de ataque e defesa contra o inimigo. Portanto, para toda a gente que tiver quadros em apartamentos, por favor, entregar namorado. Portanto, não é simplesmente o decorar apartamentos, não é? É sempre uma mensagem que está ali e que deve ser partilhada. Quer dizer, nem todos os quadros têm esse objetivo, nem todos os quadros são interpretados dessa maneira, mas claramente são uma das grandes formas de o fazer, não é? E ele terá escrito ou terá dito isto por causa desse quadro, Guernica. Pronto, depois eu gostava de citar 2 exemplos portugueses. Um deles é o Vils, e que é um artista de não sei como é que se diz, street artist. Sim, não é grafite, não é? Ele usa pequenos explosivos, não é? E com a picareta? Sim, tipo picareta, tipo. Portanto, não é goiva, não é? É quase como uma escultura, mas é só. Por negativo, sim. Ou seja, destrói de uma forma bastante precisa as paredes, sim, para criar buracos, para criar. Não é declive. Não é alto relevo, é baixo relevo, neste caso. Na parede, e depois com o trabalho da luz acaba por se ver uma figura, uma face, o que seja. Por acaso são trabalhos absolutamente fantásticos, incríveis. Sim. E apesar de a maior parte do trabalho dele, acho eu, não ter esta consciência tão revolucionária e tão forte, tem algumas obras que o fazem e que acho que vale a pena ver. Outro português também, que esse sim tem tido vários trabalhos muito polémicos. Alguns com os quais nós nem sequer concordamos muito, achamos que ele realmente está a transgredir, está a ir um bocado além. Sim. Mas é relevante. Faz as pessoas estarem atentas, faz as pessoas pensarem, e portanto
Sim. Não é propriamente a nossa linha, mas De alguns é... deles, pronto, sim. Mas acho que pronto, Sim. é necessário também alguns artistas terem Sim. esta coragem de transgredirem e de vez em quando Sim. irem um bocadinho mais longe. E portanto, o Bordal II. Estamos a falar de Bordal II. Ele é autor daquelas esculturas, aqui sim, com lixo. Que existem em vários pontos de algumas cidades. Eu estou-me a lembrar de um que tem ali no Cais de Gaia, numa esquina. E pronto, aí são só... É arte pura e simples, em princípio não tem nenhuma... Não tem necessariamente essa coisa, a não ser talvez ecológico de estar a usar o lixo para fazer arte, eventualmente. E normalmente são animaizinhos. São fofinhos. Mas depois tem coisas, sinais de trânsito que ele depois, em vez de ter o que é suposto ou o que é normal, tem outra mensagem. Altera, sim. Tem um que eles pôs, acho que posso dar este exemplo, pôs um cartaz gigante, uma lona gigante a dizer vende-se Lisboa. Isto por causa da crise imobiliária, penso eu. Sim. E portanto vai fazendo assim vários trabalhos. Este em específico, acho que passado umas horas foi retirado logo. Portanto, Pois. Pronto, mas... Isso é a definição da arte efêmera. Pois. Mas fica registado. É preciso ser e, retirado logo. Pois. Está registado o que aconteceu. Pronto, estes são 2 exemplos de artistas que acho que podem chamar assim mais a atenção. Outro que vimos ontem pela primeira vez, que eu nem sequer sei o nome, portanto nem sequer vou citar, mas foi a criação de um vídeo usando inteligência artificial com uma letra. Isso deve ter sido feito pelo artista. De ter sido, sim, o artista. Portanto, escreveu um rap e gravou o rap, e depois o vídeo tem inteligência artificial. Nem sei se isso também se é permitido, né? Ele está a usar a imagem de outras pessoas. Sim. Portanto, de facto, sem figuras públicas, se calhar. pode... É assim, pelo menos tem de haver a indicação de que foi com a inteligência artificial, não é? Tinha, sim. De que não foi a própria pessoa. Isso é absolutamente... Sim, mas ali percebia-se claramente, não era aqueles deepfakes. Sim, certo, mas é sempre perigoso. É sempre perigoso, sim, e deve ficar claro. Porque há pessoas que não estarão tão habituadas a fazer essas comparações e que não estão a apontar o dedo. Até veem mal e acham que aquilo por exemplo, sim. Mas para dizer que são críticas essencialmente à política e que é tipo aquele político que está a encarnar e está a dizer uma mensagem, não sei o quê, e pronto, e é basicamente a criticar aquelas posturas que eu concordo que muitas delas estão mal, e pronto, e é assim. Temos tempo para mais alguma coisa? Nós ainda temos... Nós, aliás, até podíamos ser bem educados, não é? Líamos a primeira vez. Eu acho que nós lendo vai ficar impecável. Não sei se vai, será que porque vai ser este poema ainda é grande. É. Então, nós vamos ler o poema que nós gostamos muito, que já usamos num espetáculo, inclusive. Queixa das Almas Jovens Censuradas, de Natália Correia. Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola e um letreiro que promete raízes, hastes e corola. Dão-nos um mapa imaginário que tem a forma de uma cidade, mais um relógio e um calendário onde não vem a nossa idade. Dão-nos a honra de manequim para dar corda à nossa ausência. Dão-nos o prémio de ser assim, sem pecado e sem inocência. Dão-nos um barco e um chapéu para tirarmos o retrato. Dão-nos bilhetes para o céu levado à cena num teatro. Penteiam-nos os crânios ermos com as cabeleiras dos avós, para jamais nos parecermos connosco quando estamos sós.
Dão-nos um bolo que é a história da nossa história sem enredo. E não nos soa na memória outra palavra para o medo. Temos fantasmas tão educados que adormecemos no seu ombro, sonos vazios, despovoados de personagens do assombro. Dão-nos a capa do Evangelho e um pacote de tabaco. Dão-nos um pente e um espelho para pentearmos um macaco. Dão-nos um cravo preso à cabeça e uma cabeça presa à cintura, para que o corpo não pareça a forma da alma que o procura. Dão-nos um esquife feito de ferro, com embutidos de diamante, para organizar já o enterro do nosso corpo mais adiante. Dão-nos um nome e um jornal, um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão com carimbo no passaporte. Por isso, a nossa dimensão não é a vida, nem é a morte.